Sim. Sim. Uhum. Tá. Então, Sim. beleza. Tá, então vamos lá. Sobre essa seção de capacitores, né? Bom, primeiro, existem vários tipos de capacitores, né? Eu não sei, né, o que vocês viram já na aula, que vocês viram sobre capacitores, mas tem vários tipos. Então, eles são de diferentes tamanhos, de diferentes tensões, né, de diferentes capacitâncias, tá? Então, por exemplo, tem capacitores cerâmicos, de poliéster, eletrolíticos. Eu tenho aqui dois tipos de capacitores diferentes, tá? Então, olha só, eu tenho aqui capacitores cerâmicos, tá? Então, olha o tamanho dele, tá? Bem pequenininho. E eu também tenho aqui capacitores eletrolíticos, tá? Então, são bem diferentes um do outro. Qual é a diferença? Os capacitores eletrolíticos, eles têm capacitâncias maiores e eles aguentam tensões maiores também, tá? Por isso, então, que eles são, né, desse tamanho maior. E daí também, né, pelo material que ele é feito, eles, então, têm uma polaridade, né? Eles têm um lado negativo e um lado positivo, que a gente tem que cuidar isso na hora que for, né, utilizar ele num circuito. Já os capacitores cerâmicos, né, eles não têm polaridade, então tanto faz, né, o jeito que a gente ligar. A gente pode ligar assim, pode ligar virado, que não vai acontecer nada. Como os eletrolíticos têm polaridade, então sim, né, a gente tem que cuidar isso, né, tomar cuidado na hora de ligar. Por exemplo, esse capacitor elétrico que eu estou segurando, não sei se vocês vão enxergar aí, mas ele é de 2.200 microfarads, tá? E então, ele é de 50 volts, tá? Certo? E aí, assim, ó, hoje na aula, tá? A gente vai trabalhar mais com os capacitores cerâmicos, por quê? Porque o meu multímetro que eu tenho aqui, ele até mede capacitância, mas ele mede melhor, né? A precisão dele é melhor para valores bem pequenos de capacitância, tá? Então, os valores de capacitor elétrico que eu tenho, como são maiores, ele já não é tão preciso, assim, não fica muito perto. Então, a gente vai, né, mexer com esses capacitores cerâmicos hoje, tá? A gente vai fazer associação com esses capacitores cerâmicos, certo? Mas aqui, ó, vocês podem ver que mesmo entre os eletrolíticos, eles são de diferentes tamanhos, tá? Então, ó, vocês podem ver que eu tenho 3 capacitores eletrolíticos e cada um de um tamanho diferente, tá? Então, o que muda? A tensão de todos é a mesma, tá? Então, todos aguentam até 50 volts, tá? O que muda é só a capacitância mesmo, tá? O menorzinho aqui, ele é de 10 microfarads. Esse segundo aqui, o médio, é de 1.000 micro, e esse aqui é de 2.200 micro, tá? Então, né, quanto menor é a capacitância, quanto maior é a capacitância, tá? Então, é por isso que também a gente não utiliza capacitores com capacitâncias muito elevadas, tá? Porque quanto maior a capacitância que a gente precisa, maior vai ser o tamanho dele, tá? Então, certo? Bom, assim, ó, sobre os capacitores, né? Esses eletrolíticos, eles são mais fáceis de tu identificar o valor, porque ele está escrito nele, tá? Então, se eu pegar aqui o capacitor, vai estar escrito 2.200 microfarads, tá? Então, eu sei qual é a capacitância dele. Já esses cerâmicos que a gente vai trabalhar, é um pouquinho mais difícil da gente saber qual é a capacitância deles, tá? Então, aqui, ó, no capacitor cerâmico, e eu vou mostrar para vocês, mas eu não sei se vocês vão enxergar. Eu não sei se vocês enxergam que tem tem escrito ali um valor nele, tá? Mas, por exemplo, este que eu estou segurando, tá? Ele está escrito 334, tá? Beleza, 334. O que é isso? Será que a capacitância dele é 334 farads? Na verdade, não é isso, tá, pessoal? Na verdade, para a gente, né, saber como, né, qual é o valor desse capacitor, só pelos esses númerozinhos, a gente tem que olhar essa imagem aqui, ó. Então, olha só. Os 2 primeiros dígitos vão ser o valor dele, tá? Então, por exemplo, XY, que aqui o meu é 33, então ele é de 33, tá? E daí esse terceiro vai ser o expoente aqui, vai ser 10 elevado a esse expoente. No caso aqui o meu é 4, então vai ser 33 vezes 10 elevado na 4, ou seja, vai ter 4 zeros aqui. E a unidade é picofarad, tá? Pico é 10 na menos 12, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui, ó.
O que eu estou segurando não tem aqui, mas, por exemplo, o capacitor que tivesse 104 escrito, tá? Como a gente ia fazer? Então, os dois primeiros, né, iam ser os números deles, então ia ser 10 vezes 10 elevado na 4, ou seja, 4 zeros atrás. Por isso tá aqui, ó. Ó, tem o 10, e daí tem, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Tem esses 4 zeros atrás. Ó, e daí a unidade de picofarad. Eu não sei se vocês já aprenderam como converter, né, desses expoentes de pico, nano, micro, milho. Eu vou mostrar no próximo slide ali, tá? Como a gente tem aqui, no caso, 100 mil picofarad, a gente pode falar que a gente tem 100 nanofarad, tá? É só fazer essa conversão, então, entre as unidades. Olha só. Outro exemplo aqui, por exemplo, esse aqui, que está escrito 682, tá? Então, ó, os dois primeiros números a gente só repete, e daí coloca o terceiro número, seria a quantidade de zeros que tem atrás, entendeu? Então, ó, vai ser 68 e 2 zeros, por isso dá 6.800 picofarad, ou 6,8 nano, tá? Porque 1000 pico é igual a 1 nano, tá? Então, a gente faz essa conversão assim, tá? No caso aqui, 22, como não tem o terceiro dígito, quer dizer que não tem zeros atrás, então seria só de 22 pico. De 5 aqui seria só 5 pico, tá? E assim por diante. Eu pulei o slide. Aqui, ó. Só mostrar para vocês, então. Olha aqui, vocês estão vendo aqui, ó, tem essas unidades que eu falei para vocês. Vocês já devem ter visto, vocês não viram isso em alguma matéria já? Mas assim, ó, então, ó, quando a gente tem 10... Pode falar, Valnei. Matemática, ele já deu uma noção para nós. Tá, beleza. Então, assim, ó, isso vai ser usado bastante, tá? A gente vai usar bastante isso, não só nessa matéria, nessa disciplina, né? Mas em praticamente todas, né? Dessa parte mais elétrica, de eletrônica. Por quê? Que nem assim, vocês imaginem capacitância. A gente trabalha com valores muito pequenos, né? Por exemplo, aqui eu tenho capacitores de picofarads, que quer dizer que é 10 elevado a menos 12. Então, imagina se a gente fosse escrever isso, a gente ia ter que botar 0,12 zeros e depois o número, né? Então, por isso que a gente utiliza essas unidades. Claro que assim, ó, vocês vão ir aprendendo, pegando jeito, conforme for praticando e fazendo os exercícios mesmo, tá? Daí vocês vão ir pegando jeito, já convertendo de cabeça as unidades. Né? No início não é tão fácil assim mesmo, tá? Mas com o tempo a gente vai. Se eu falar de alguma unidade aqui, se eu falar algum valor, se vocês não entenderem o que eu tô falando, me falem, tá? Que daí eu volto aqui. Tá? Mas então, olha só. 10 na menos 3, ou seja, 0,001, por exemplo, é a unidade de milli, tá? E a gente usa o M, tá? Para simbolizar. Então, eu posso colocar M amperes, né? Que seria miliamperes, tá? Então, o valor que eu escrevi ali vai estar sendo multiplicado por 10 elevado na menos 3. Aí já 10 elevado na menos 6 é a unidade de micro, então. E o símbolo é este aqui, tá? Nano, então, é 10 na menos 9, que é o símbolo é o N. E pico é 10 na menos 12, tá? Que aqui, então, o símbolo é o P. Tá? Então, no caso, que nem esses capacitores aqui, que eles são em picofarads, tá? Aqui seria 10 na menos 12, tá? Aí, olha só. Os capacitores eletrolíticos, para vocês verem que eles têm capacitâncias maiores, os valores aqui estão em micro, tá? Então, olha só, esses aqui, os valores são em micro, já esses, né, cerâmicos aqui, os valores são em pico, tá? Então, 10 a menos 6 aqui, 10 a menos 12, tá? Para vocês verem a diferença, então, entre as capacitâncias, tá? Mas, por exemplo, olha só, se eu tiver aqui um capacitor de cerâmica que a gente vai usar, e eu disser para vocês que aqui, ó, esse é o número que está escrito nele, 103. Qual vocês acham que vai ser a capacitância, então, desse capacitor? E aí, como é que a gente faz? Ó, a formulazinha, digamos, da colinha tá aqui embaixo, ó. 10.000 PF. Isso, ó, então, os primeiros dois dígitos a gente vai repetir, tá? Então, vai ser o 10, né? Que aqui tem 103. E o terceiro dígito vai ser a quantidade de zeros que vai ter atrás desse número. Então, vai ser 10 com 3 zeros atrás. Logo, são 10 mil, né? Sim. Vai ser 10 mil pico. Picofaro. Isso aí. Vai ser 10 mil vezes 10 elevado na menos 12, ó. Porque pico é 10 na menos 12, tá? Então, ó, vai ser 10 vezes 10 na 3, né? Pico, que dá 10 mil pico, tá? E olha só,
como o nano é 10 a menos 9, tá? Eu posso dizer que 1000 picofarads é igual a 1 nano, tá? Então, no caso aqui, ó, se eu pegar esse 10.000 e dividir por 1000, eu vou ter, então, 10 nano, tá? Mas tanto faz, a qualquer uma dessas representações está certa, tá? Tanto faz oscilar que o capacitor tem 10.000 pico ou 10 nano, tá? A gente normalmente utiliza nano, tá? Se a gente passa de 1000, a gente já utiliza a próxima unidade, certo? Que nem se eu tivesse 1000 nano, daí eu teria 1 micro, entendeu? Então, a gente normalmente utiliza 1 micro e não 1000 nanos, tá? Mas, por exemplo, se vocês fossem fazer um exercício e escrevessem 10.000 pico, estaria correto também, tá? É só que a gente utiliza já a próxima unidade, tá? Aí, deixa eu voltar aqui, então, na associação dos capacitores. Bom, vocês já viram isso, né? Que a associação dos capacitores é o contrário dos resistores, né? Então, quando o capacitor está em série, a gente faz o mesmo cálculo que se a gente tivesse resistores em paralelo, né? Então, para ter aqui a capacitância equivalente, a gente vai fazer 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do capacitor 1, mais 1 sobre a capacitância do capacitor 2, e assim por diante, né? Independente do número de capacitores que a gente tiver. Tá? E depois que a gente fizer, por exemplo, esse cálculo aqui, né, a gente pode ter que inverter o resultado, ou seja, o resultado que a gente chegou, a gente vai ter que fazer 1 dividido por esse resultado, para aí sim a gente utilizar a capacitância equivalente, a gente achar a capacitância equivalente. Se a gente tiver só 2 capacitores, a gente pode utilizar essa fórmula aqui de baixo, tá? Talvez vocês achem mais fácil, que daí a gente multiplica, né, a capacitância dos dois em cima e divide embaixo, soma embaixo, né? Mas essa fórmula aqui de baixo, ela só serve para 2 capacitores, tá? Essa aqui de cima serve para qualquer número, tá? Então, para vocês, sei lá, não precisarem decorar, por exemplo, 2 fórmulas, podem só, né, utilizar essa de cima que vai servir para todos os casos, certo? Alguma dúvida aqui, então, na associação séria? Não, tudo tranquilo aí. Beleza. Tranquilo. Já a associação paralela de capacitores, ela é bem fácil, né? Porque o que a gente faz? A gente vai só somar valores, só somar, né, o valor de cada capacitor que está em paralelo, que nem mostra aqui, ó, a capacitância equivalente vai ser o C1 mais o C2, mais independente do número de capacitores que a gente tiver em paralelo. Que aqui, no caso, seria a mesma coisa que a gente faz quando os resistores estão em série, tá? Então, lembrem que o capacitor e o resistor, eles são ao contrário, né? Ali, o paralelo e série deles, tá? Então, aqui é bem tranquilo, né? A gente só ir somando as capacitâncias. Tá, daí aqui eu já falei, mostrei esse slide, e daí agora eu queria que vocês me ajudassem, então, a resolver esse exercício aqui, ó. Aqui, ó, esses 2 capacitores que eu tenho aqui, ó, eles são de 68 nanofarad, tá? Mas a gente pode, como eles estão na mesma unidade, a gente pode fazer o cálculo utilizando só o 68, tá? E aí depois a gente só coloca a resposta no final em nanofarad. Então vamos pensar só o 68. Bom, a primeira pergunta é, esses capacitores, eles estão em série ou em paralelo? Sério? Tá, se eles estão... Isso aí. Beleza, eles estão em série. Como é que a gente faz, então, para achar a capacitância equivalente? Que é o 68 vezes 68 sobre 68 mais 68. Isso. A máquina Então, aqui, essa conta é muito grande. a gente pode fazer desse jeito que o André falou, ou a gente pode utilizar aquela outra fórmula, né? Que é 1 dividido por 68 mais 1 dividido por 68, só que daí a gente vai ter que inverter o resultado, tá? O que a gente pode já fazer de cabeça aqui é assim, ó. Sempre que a gente tiver 2 capacitores em série de valores iguais, a capacitância equivalente vai ser a metade do valor deles, tá? Então, aqui eu poderia falar que a capacitância vai ser 34, tá? Porque vai ser a metade do valor, se eles forem iguais, tá? Mas por que isso? Ó, eu escrevi errado ainda aqui, ó. Então, aqui, ó, vai ser 1 dividido por 68. Se eu juntar essas duas frações, eu tenho 2 dividido por 68. Se eu inverter isso aqui, né, para eu achar a capacitância equivalente, eu vou ter 68 dividido por 2, que é 34, tá, gente? Não 44, que nem eu escrevi aqui. É 34. Tá? Então, depois eu arrumo o slide, tá? Mas assim, ó, então agora eu vou montar isso aqui pra gente ver, tá? Então, olha só. Eu vou só mexer na minha tela aqui.
Deixa eu arrumar aqui. Vocês estão vendo tanto o slide quanto, então, o multímetro aqui? Aham, positivo. Beleza. Então, olha só. Deixa eu pegar, não tá aqui. Se a gente olhar aqui no meu multímetro, tá? Eu vou deixar ele mais perto. Pessoal, talvez eu tenha um pouco de problema, porque eu preciso mostrar aqui e olhar lá. Então, se eu não achar que a gente faz isso. Vocês estão enxergando aqui, ó. Peraí, só um minuto. Vocês estão vendo aqui, ó, que está escrito CX? Bem aqui onde eu estou mostrando com a caneta, ó. Então, aqui são esses dois terminais aqui que eu tenho que conectar o meu capacitor para eu medir a capacitância dele, tá? E daí aqui, ó, para eu mexer no multímetro, aqui tem o F... Opa, aqui. Aqui tem o Fzinho, ó, de farad, tá? Então, eu tenho que... Ó, aqui tem a escala, ó. Então, se eu quiser mexer, né? Se eu for medir até 20 nano, eu coloco aqui. Aí, até 200 nano é aqui, 2 micro aqui, 20 micro aqui e 200 micro aqui. Então, vocês veem que com esse meu multímetro, eu consigo medir no máximo 200 microfarad, tá? Não consigo medir mais que isso, tá? O que eu fiz aqui, tá, gente, é que eu coloquei 2 fiozinhos aqui, já ali nos terminais, né, onde mede no multímetro, para eu puxar para minha protoboard, para eu montar o circuito aqui na minha protoboard, e daí já vai estar direto, em vez de eu ter que conectar o capacitor lá, tá? Pode mostrar de novo, por gentileza? Claro, o que no... Ó, então... Pode medir no máximo teu... tu liga a pontelinha ali no... Tu não liga aqui na porta aqui. Não são nesses terminais de baixo. Ele tem aqui do ladinho esses 2 furinhos, ó, que daí tu tem que conectar o capacitor ali. Como eu vou, né, fazer associação, aí eu coloquei 2 fiozinhos aqui que eu vou puxar para o protoboard, que daí ele vai medir entre esses 2 fiozinhos que eu coloquei aqui. No 200, né? Assim, eu posso medir no máximo 200 micro com esse meu multímetro aqui, tá? Ele não permite eu medir valores maiores. Tá, ok. E se vocês verem, eu não sei se vocês enxergam, deixa eu botar esses fios para cá, deixa eu ver. Mas se vocês olharem, aqui tem um mais e um menos, ó, tá vendo? Então, os capacitores eletrolíticos, a gente tem que cuidar da polaridade, porque daí o positivo tem que ser em cima e o negativo tem que ser embaixo, tá? A gente tem que cuidar dessa polaridade para medir os capacitores eletrolíticos. Tá? Então, olha só, até desconectou aqui, deixa eu só conectar de volta. Então, olha só, eu tenho os capacitores de 68 nano aqui, tá? Eu já mostro para vocês, deixa eu só conectar aqui. Então, o capacitor de 68 nano, como vocês acham que é o número que está escrito nele? Para eu pegar aqui. Eu tenho vários valores de capacitores diferentes, vários capacitores de valores diferentes. E como vocês acham que é o códigozinho que vai estar escrito nele? Aqueles 3 dígitos que a gente viu. De quanto é? 68 nano, é esse que está aqui na imagem, ó. 68? Isso. É o de porcelana, esse? Cerâmico. Cerâmico. Tá, então é 68 mil, né? Picofaro. Isso, então vai ser 683. 683. Isso aí. Então, ó, deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. 683, André. Porque é 68 mil, né? Então, são 68 com 3 zeros atrás. Por isso que é 683. Tá, entendi. Como é que ia estar escrito, tá? Tá, entendi. Eu não sei se vocês... ele não vai dar zoom, eu acho. Não vai dar zoom. Vocês enxergam aí o númerozinho? Acho que não, né? Acho que ele não tá dando foco. Tá fora de foco. Tá, mas... Então, o númerozinho que eu tenho aqui no capacitor, tá? É o 683, ou seja, de 68 nano. Eu vou até ligar aqui na protoboard, ó. Aí, olha só. Como eu vou estar medindo 68 nano, eu posso colocar... Bom, a minha escala aqui, a primeira é 20 nano. Como o meu valor é maior que 20, eu não posso usar essa. A segunda é 200 nano. Então, 68 é menor que 200. Então, eu vou deixar aqui na minha escala de 200 nano. Aí, eu vou conectar os terminais aqui na protoboard, onde eu conectei meu capacitor.
Então, ó, conectei ele no meu capacitor. Agora eu vou ligar o meu... Eu acho que eu não conectei o fio direito. Só um minuto. Quando o fio escapou, eu tirei ele e acho que ele não conectou. Vamos ver se agora deu. Não. Deixa eu só trocar meus fiozinhos aqui, pessoal, que a conexão não tá das melhores. É que esses terminais aqui é mais pra gente pegar e encaixar o capacitor aqui já, daí é bem fininho. Eu tava tentando colocar o fio, mas tava mais amassando que conectando. E não são todos os multímetros também que tem essa função, tá, pessoal, de medir a capacitância, são só alguns. Eu tenho outro aqui, ele já não tem. Aí, ó, agora deu. Vocês estão vendo, ó, quanto tá medindo? 67,1. Isso aí. Daí, olha só. Agora, eu vou pegar outro capacitor. Assim, ó, os capacitores têm uma tolerância, tá? Por isso que ele não tá medindo bem isso. Eu não sei se vocês enxergam o que tá escrito aqui, mas aqui do ladinho tá escrito nanofarad, tá? Que é a unidade. Então, a gente tá medindo 67,1 nanofarad, tá? Eu vou pegar o outro capacitor e, para eu ligar em série, eu vou tirar esse aqui, tá? Então, vocês sabem que ele tem 67,1, tá? E eu vou ligar o outro aqui agora. Ó, esse já tem um valor um pouquinho diferente, vocês estão vendo? Esse aqui já tem 70,1, tá? Então, assim, o nosso resultado final não vai ser exatamente 34, tá? Vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem uns valores diferentes nos capacitores, tá? Eles não são iguais, tá? Eu só vou fazer a ligação deles em série aqui. Acho que a minha imagem travou aqui, né? A minha internet. Vamos ver, vai voltar. Vocês estão conseguindo enxergar o que está aqui na minha imagem? Sim. Vocês estão vendo o valor que está dando aqui no multímetro? 34,2, né? Isso, então, ó, eu fiz a mesma ligação que tem aqui no desenho, tá? Eu liguei esses dois capacitores em série, tá? E como a gente viu aqui no cálculo, que aqui a professora errou, escreveu 44, mas o resultado é 34, ó, a gente fez a mesma coisa aqui na prática e deu exatamente esse valor, né? Deu 34 nanofarads, tá? Beleza? Até tá aí, tudo bem? Uhum. Tá, então vamos prosseguindo. Agora, olha só, eu tenho dois capacitores aqui, eles estão ligados em série ou em paralelo? Olhem aqui para a minha imagem, aqui na esquerda. Esses estão em paralelo. Em paralelo. E como é que a gente faz, então, para achar, né, a capacitância equivalente de dois capacitores em paralelo? Esse aí soma, né? 133 nanofarads. Isso aí. Então, os capacitores em paralelo, a gente só soma a capacitância dos dois, né? Então, como que a gente tem um de 100 e um de 33, a nossa equivalência vai ser 133. Agora eu pergunto para vocês, então, qual seria o valor que está escrito no meu capacitor de 33, por exemplo? Os numerozinhos, né? Os 3 numerozinhos dele. 33? Isso. 33. 68. 33. 333, porque os dois primeiros números, né? O 33, então é 33, e o outro número é a quantidade de zeros que tem atrás. Então, como a gente tem 33 nano, a gente tem que ter 33 mil pico, tá?
Para ter 1000 tem que ter 3 zeros, então é 333, tá? Então eu peguei aqui, tá? O meu capacitor de 33. Não vou mostrar para vocês, porque eu acho que vocês não vão enxergar, mas olha só, eu vou só colocar aqui para medir, para a gente confirmar. Ó, vocês estão vendo aqui, conseguem ler quanto deu o valor dele? 32. Isso, 32. Então ele tem uma tolerância, né? Ele não é de exatamente 33. E agora, esse meu capacitor aqui, o outro, né? O de 100 nano. Qual será como é que é o númerozinho, será que está escrito nele? 104. Olha só, como é o de 100 nano... Ó, como é o de 100 nano, tá? Então ele tem que ter, ó, 100 mil, né? Vocês não... Pera, aqui. Aqui. Então tem que ser o de 100 mil pico, tá? Por isso que a gente tem, então, o 10, né? Que são os dois primeiros números, tá? E agora a gente tem que ter 4 zeros para dar 100 mil picofarads. Por isso que eu dei esse capacitor aqui de 100 nano é o que está escrito 104 nele. Eu vou colocar ele aqui também para vocês verem o valor. Então, vocês estão conseguindo, ó. Não é exatamente 100, né? Ele tem 96,2 nano, tá? Como a gente calculou, então, né? Se a gente associasse esses dois em série, a gente teria 133. Eu vou colocar agora o meu capacitor de 33 em paralelo com ele, tá? Para a gente ver quanto vai dar, então, o resultado da nossa associação. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, quanto deu? Sim. 128. Isso. Ele deu um pouquinho menos, né? Não deu exatamente 133, porque, na verdade, o nosso capacitor de 100 deu 96, né? Então, por isso que a gente tira ali uns 4 nanofarad, tá? Por isso que deu um pouquinho menos, por causa que os capacitores, assim como os resistores, têm uma tolerância, tá? Então, é por isso que não deu exatamente 133, tá? Deu 127, 128 ali, certo? Essa tolerância também é especificada, tá, pessoal? Então, às vezes que a gente precisa, né, de uma aplicação, a gente precisa de exatamente aquele valor, a gente vai comprar capacitores com tolerâncias menores, tá? O que muda? O custo deles é mais alto, tá? Sempre que tu precisar de uma coisa mais precisa, o custo vai ser maior. Certo? Então, vamos prosseguindo. Ó, até aqui foi fácil, né? Ou era em série ou em paralelo. Agora, e esse meu circuito aqui, né? Como é que eu resolvo ele? Agora, ó, eu tenho 2 capacitores em paralelo e esses 2 capacitores estão em série com outros 2 capacitores em série. Como será que eu faço, né? Chego na capacitância equivalente desse circuito aqui. Resolve o paralelo primeiro? E calcula isso. A ordem dos fatores altera o produto? Não, tu pode fazer, por exemplo, tu pode fazer esses 2 primeiro, aí depois fazer esses e fazer o equivalente. Tanto faz, tá? Vai ter que dar o mesmo resultado no final. Uhum. Eu acho melhor fazer esses 2 aqui primeiro, né? Os 2 em paralelo, porque é mais fácil, porque a gente vai só somar o resultado. Uhum. Certo? Então, esses 2 aqui que estão em paralelo, qual será que vai ser o resultado final deles? 20 por 10 mais 220. 230. Tá, André, é isso. Ó, esses 2 aqui, tá? Eles estão em paralelo, ou seja, eu vou somar as capacitâncias. Então, eu vou somar 220 com 10. Quanto será que vai dar minha capacitância equivalente desse círculo aqui? 230, né? Que nem o Volney falou. Tá? Isso. Então, eu vou só fazer aqui para vocês verem, tá? Então, deixa eu achar os meus capacitores aqui. Então, ó, o meu de 10 nano vai ser 103, né? Que vai ser 10 mil pico. Tá? Então, achar aqui o 103 aqui. Então, ó. Ó, tá dando 10,7, tá? E agora eu vou achar o meu de 220 nano. Qual será que é o valor que está escrito nesse capacitor? 220. 2, 0. Não. Não. 2 vezes 4. Isso.
O último número, né, o terceiro número é o número de zeros que tem atrás dele. 204, então? Isso, porque é 22, é 220 mil, né? Como eu tenho o zero do 220 mais os 3 do 1000, então são 4 zeros, tá? Por isso que é 22 e o 4. 22. Aí, olha só. Agora, tá? Como eu vou... A minha escala do meu multímetro aqui é só até 200 nano, a que eu tô usando. Só que como eu vou medir até 220 nano, eu vou ter que mudar a escala. Aí agora, ó, eu vou ter os meus valores em micro, tá? Então, olha só. Por isso que aqui, por exemplo, agora eu vou botar o de 220 nano aqui, ó, ele vai medir 0,2, entendeu? Porque isso vai ser 220 nano. André, só desliga teu microfone às vezes. Tá, desculpa. Isso, obrigada. Então, ó, como agora que eu mudei a escala do meu multímetro, tá? Agora ele tá medido em micro, tá? Por isso que 220 nano vai ser zero. Seria a mesma coisa que eu dividir isso aqui por 1000, tá? Para saber o valor em micro. Então, 220 nano é 0,22 micro. Tá? Vocês estão vendo que aqui tá dando um valor 0,198. Não seria 198 nano, tá? E eu vou colocar ele aqui em paralelo com o meu capacitor de 10, que no caso a gente vai estar só somando, né, as capacitâncias. Então, a gente teria que ter 230 aqui. Como esse de 220, na verdade, ele estava com 198, então eu somei 198 com 10, então deu 208, tá? Então, aqui a gente tem 208 nano, tá? Ou 0,208 micro, tá? Os meus resultados não estão dando exatamente iguais ao nosso cálculo, porque a gente tem essa tolerância nos capacitores, tá? Bom, mas então a gente já resolveu essa primeira parte do circuito aqui, né? Então, se eu posso redesenhar esse circuito já, né? Porque esses dois capacitores aqui, agora eu já encontrei o equivalente deles, certo? Então, se eu redesenhar isso aqui, ó, eu vou ter esse circuito aqui. Vocês viram? Eu só substituí esses dois capacitores em paralelo já pelo equivalente deles, tá? Conseguiram entender o que eu fiz, então, né? A gente pode ir redesenhando, em vez para ficar até a gente não se perder, né? Para a gente saber o que a gente já fez e o que ainda falta fazer, tá? Então, agora aqui, a gente tem esses três capacitores, eles estão em série ou em paralelo? Série. Isso, estão em série, tá? Então, ó, agora, né, o nosso circuito veio para cá. A gente tem um capacitor de 230, um de 22 e um de 33. E a gente vai ter que achar o equivalente deles, tá? Então, ó, como a gente calcula? A gente vai ter que fazer 1 dividido por 230, mais 1 dividido por 22, mais 1 dividido por 33. Tá? E daí, depois que a gente fizer essa operação, a gente ainda vai ter que inverter, tá? Ó, a minha capacitância, que vocês podem calcular aí para ver se é a mesma coisa que a minha, mas a minha equivalente aqui deu 12,48 nano. Eu vou montar esse circuito aqui agora, tá? Para ver se eu vou encontrar mesmo esse valor. Então, eu vou pegar, vou deixar os meus dois capacitores em série e vou acrescentar mais esses dois. Desculpa, eu vou deixar os dois em paralelo ali e vou acrescentar mais um de 22 e um de 33 em série, para ver se a gente vai chegar nesse valor final. É 12,4 deu o meu. Beleza, então vamos montar aqui e ver se o nosso cálculo está correto. Posso mostrar aqui para vocês de pertinho? Ó, então, aqui, ó, esses dois capacitores aqui, tá? Eu liguei eles em paralelo, vocês estão vendo que eles são os dois, né? Os dois terminais, eles estão iguais, né, nos mesmos lugares. E agora eu liguei mais esses dois aqui em série. Então, quando eu for pegar agora o meu multímetro, eu vou medir ele entre esses terminais aqui bem da ponta e esse terminal aqui, né? Que daí eu vou ter, ó, este em série com este, que tá em série com esses dois aqui em paralelo. Tá? Eu acho que agora vocês estão até enxergando, né, o númerozinho que tá escrito neles. Conseguem ver agora? Ok, agora tá no foco, agora deu. Tá? Então, é esse númerozinho, assim, né? Essa identificação do capacitor. Esse númerozinho que eu tô falando para vocês, né? Que nem esse primeiro aqui, ó, que tem o... Eu tô mexendo e estamos tirando foco. Esse que tem o 103, né? Vai ser 10 mil pico, ou seja, 10 nano, tá? Então, eu vou colocar aqui de volta e vou colocar o meu multímetro aqui. Como agora eu vou medir só 14 nano, 12 nano, eu posso voltar a minha escala. Posso voltar até aqui pro 20 nano, né? Porque eu sei que eu vou medir um valor menor que 20, que é de 12.
Não vai dar bem 12, porque a gente tem capacitâncias diferentes aqui, tá? Mas, ó, deu exatamente o meu cálculo. Deu, ó, 12,48. Claro, porque eles têm valores diferentes, mas eles se compensaram ali e a gente achou exatamente o que a gente queria, ó, tá? Então, né, vimos que da maneira que a gente resolveu estava certo, né? Que a gente tem que ir resolvendo por partes, a gente vai resolvendo por partes, chegou na resposta final, e que a resposta final está correta, né? A gente viu aqui na prática que foi essa mesma capacitância equivalente. Tá bom? Pessoal, se vocês forem tendo alguma dúvida, tá? Vocês vão me falando que eu vou parando aqui, voltando, explicando de novo, tá? Professora, como é que faz esse cálculo naquela calculadora científica aí? Tem como fazer isso aí, não? Eu não sei qual é a calculadora que tu tem, tá, André? Mas assim, ó, essa parte aqui tu consegue, né? Eu tenho aquela, a Cássio FX, aquela 82 ms. Tá, olha só. Bom, para te fazer essas divisões aqui, tu consegue fazer essa parte? Eu acho que talvez a tua dúvida é quando tu tem que fazer o inverso. É, isso. Normalmente, na calculadora tem um botãozinho que está escrito 1 dividido por x, que daí ela já calcula o inverso para ti. Dá uma olhada aí se não tem 1 dividido por x na tua. Eu posso ver depois, eu posso procurar uma foto dela para ver como ela é, para eu responder exatamente, que eu não lembro de como ela é, então eu não sei, eu tenho a minha, não é dessas assim. Mas se tiver 1 dividido por x, é esse botão que tu... Você até, deixa eu abrir o calculador. Depois eu vejo, as letras são muito miudinhas nesse troço aqui, eu não enxergo de noite. Deixa eu abrir. Olha só, a calculadora do Windows aqui, do computador. Deixa eu só abrir aqui que eu te mostro. Ó, ela tá na calculadora científica aqui, tá? Então, ó, como eu faria o cálculo, né? Eu poderia ir botando os parênteses, tá? Então, eu vou botar aqui, tipo, 1 dividido por 220, 230. Aí eu vou fechar o parêntese. Acho que se tu não colocar parênteses, ela já entende que tu vai fazer a divisão primeiro. Ai. Espera que eu errei nos cálculos aqui. Vou começar de novo, então. Esse é 1 dividido por 230, mais 1 dividido por 22, mais 1 dividido por 33, tá? Então, aqui eu tenho o meu resultado total, né? No caso do só, agora eu tenho que inverter. Então, não sei se tu enxerga aqui, mas tem esse botãozinho aqui, ó, que tá escrito 1 dividido por x. Daí, quando tu clicar nele, ele já faz isso, ele te dá o inverso desse número. Então, ele vai pegar 1 e dividir pelo número que tá na tua tela. Então, ó, quando eu clicar aqui, ó, ele vai inverter, daí me dá o resultado, ó, que é de 12,48. Então, nessa calculadora que se tu usar, né, a do computador, é só utilizar esse botãozinho de 1 dividido por x. Eu acredito que esse mesmo botão tenha na tua aí, que daí é só tu pressionar ele que tu vai ter o inverso do número. Mas tu pode mandar uma foto depois da calculadora também, que eu posso te ajudar, ou procura, só me manda o modelo direitinho que eu procuro aqui na internet. Tá? E agora, a gente tem obrigado. Capaz. Então, agora a gente tem esse circuito aqui, tá, pessoal? E agora, como é que a gente faz para resolver ele? O que vocês acham que a gente pode fazer primeiro aqui? Na associação série. As duas séries depois do falar. Isso. E nessa série, se vocês já conseguem ver alguma coisa, talvez que a gente consiga fazer de cara, assim? Já dá para ver. O que dá para ver, então? Eles são iguais. É, a metade do valor. É a metade de cada um. Isso, pessoal. Então, assim, ó, aquela fórmula, né, de fazer o inverso vale para todos os, né, para qualquer número de capacitores, você pode utilizar ela. Porém, se a gente tiver dois capacitores em série de valores exatamente iguais, a gente pode saber, né, direto que a capacitância equivalente é a metade deles. Então, por exemplo, aqui ó, que eu tenho esses dois em série de 10, eu sei que a capacitância equivalente vai ser de 5, tá? Eu já posso só ver que eles são iguais e fazer direto, tá? Então, é um macetezinho aí, para ser mais fácil, para não precisar fazer o cálculo, tá? Mas, olha só, se a gente fosse fazer o cálculo, né?
primeiro pegando esses dois aqui de baixo, que são de 330. Ó, como eu ia fazer? Eu ia fazer 1 dividido por 330 mais 1 dividido por 330. Se eu juntar isso aqui, eu vou ter 2 dividido por 330. E como a capacitância equivalente é o inverso disso, né? A capacitância equivalente vai ser 330 dividido por 2, tá? Por isso que é só dividir pela metade, tá? Por causa que a gente vai chegar, né, nisso aqui no final. Então, eu sei que esses dois aqui de 330, né, vai me dar uma capacitância equivalente de 150 nano. Mas não dá 150. Nossa, eu tô muito mal na matemática hoje. Eu tava montando os slides e eu tava vendo uma palestra, e aí é por isso que eu fiz tudo errado. Tá, não dá 150, né? Vai dar 165. Não, 165. 165 isso. 165, tá? Então eu vou montar aqui, depois quando eu for mandar os slides para vocês, eu vou arrumar isso, tá? Não se preocupem. Mas então, ó, primeiro aqui eu vou pegar o de 330, que é o que está escrito 334, tá? Por quê? Porque é 330 mil, tá? Então, tenho 33 e 4 zeros atrás. Por isso que o que está escrito nele é 334. Aí, ó, se vocês verem aqui, ó, eu tive que mudar a escala, tá? Porque a minha escala vai só até 200 nano. Então, agora eu tive que botar na escala de 2 micro, por isso que o valor que está aparecendo aqui é em micro, tá? Então, seria 0,345, tá? Ou 345 nano. Então, vocês podem ver que esse aqui está com um valor um pouquinho maior que 330, né? Tá com 345. Eu vou pegar outro aqui. Ó, esse já está com um valor menor, né? Esse já está com 292, tá? Então, um está com um valor maior que 330, outro está com um valor maior. Aí agora eu vou fazer a associação dos dois em série aqui, ó. Então vamos ver quanto vai dar o equivalente. Ó, o equivalente está dando 157. Se os dois fossem de valores exatamente... Ó, agora eu posso até mudar a escala para 200 de novo. Se os dois fossem, né, de valor exatamente igual, de valor de 330, ia dar 165. Como eles têm valores um pouquinho diferentes, por isso que está dando 160 nano, tá, pessoal? Mas beleza, então a gente já fez essa parte aqui do circuito. Então, esses dois capacitores eu posso, né, representar eles por um só de valor 165. Tá 150 aqui, porque a professora escreveu errado, tá? Mas beleza, vamos lá. Agora, então, a gente tem esse circuito aqui. Daí eu posso, né, de novo, pegar esses dois de 10 nano e fazer o equivalente deles, tá? De novo, como eles são iguais, é só eu saber, né, posso fazer direto que a capacitância equivalente é metade deles, ou seja, de 5. Mas se eu for fazer o cálculo, né, ia ser 1 dividido por 10 mais 1 dividido por 10, que ia dar 2 dividido por 10, e o inverso disso vai ser 10 dividido por 2, e vai dar 5. Agora eu acertei, ó. 10 dividido por 2 é 5, tá? Então, né, o equivalente desses dois, 2 de 10 nano aqui em série, vai dar 5. Vamos ver isso também. Então, o de 10 nano, tá, tem que ser 10 mil pico. Então, vai ser o de 103, tá? Então, eu vou pegar o 103 aqui. Ó, vamos ver um deles, vou ligar o primeiro aqui. Ó, então ele tem, né, uma capacitância de 10,9. Né? Tá próximo, né? Era para ser de 10 nano, então é só um pouquinho mais. E o segundo, ó, tá dando 9,8, tá? Então os dois estão próximos de 10 ali, não tem uma variação tão grande, tá? E agora eu vou ligar os dois em série, então, tá, pessoal? E, ó, isso aí, exatamente 5, tá vendo? Então, ó, os dois capacitores aqui de 10 nano em série, tá? Deram, né, 5 nano, como a gente calculou, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu ficar parado. Estes dois primeiros aqui, tá? Até acho que vocês... Deixa eu ver se eu consigo mostrar um númerozinho para vocês. Tá, não vai dar, mas tudo bem. Então, ó, aqui eu liguei, então, os dois primeiros em série de 330, tá? Que daí a gente viu que dá 165 nano.
E daí agora aqui eu liguei nesses outros dois em série também, os de 10 nano, que daí a gente viu que o equivalente dos dois deu 5 nano, tá? Eu posso pegar uns fiozinhos para ligar esses dois em paralelo, né? Mas eu vou só mostrar. Deixa eu mostrar o resto do circuito. Então, ó. Agora, então, né? Eu sei que isso aqui vale 5 nano. Lembrem que esse de baixo vale 165, tá? Não vale 150. Então, meus cálculos vão estar 15 a menos, né? No caso. Agora, então, eu vi, ó, que eu tenho só 3 capacitores em paralelo, né? Como eu faço, então, se eu tenho os capacitores em paralelo? Só somo, né? Então, no caso aqui, eu vou somar 220 com 5 com 165. A professora escreveu errado aqui, tá? Então, ó, só somar os 3, vai ser 220 mais 5 mais 165, tá? Então, no caso, vai dar 390 aqui, tá? Eu escrevi 375 porque eu errei as contas, tá? Eu vou só pegar o capacitor de 220 nano aqui para mostrar para vocês. 220 nano é o 224, tá? Que é 22 com 4 zeros atrás. Então, tá aqui. Então, ó, agora, né, lembrem que o meu multímetro, ele vai só até 200 nano, tá? Então, como eu vou estar medindo 220 nano agora, eu tive que mudar a escala e botar para micro, tá? Por isso que aqui eu estou medindo em micro, tá? Que no caso eu tenho 0,196 micro ou 196 micro, tá? Ou seja, esse capacitor está com uma capacitância um pouquinho menor que a dele, né? Que deve ser 220, está dando 196, tá? Mas agora eu vou ligar esses capacitores em paralelo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uns fiozinhos extras aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Então, eu tenho que ligar eles em paralelo. Vou ligar aqui. Vou pegar uns fios menores ainda. Fiz a ligação de um lado, tá? Agora eu tenho que ligar também o outro lado deles todos juntos, tá, pessoal? Então, só estou fazendo aqui a ligação dos capacitores em paralelo. Não tá ficando muito bonito, tá? Quando vocês forem montar circuitos na protoboard na aula, vocês têm que montar bonitinho, tá? Não façam que nem eu tô fazendo aqui. Vamos ver se eu liguei. Bom, vai dar 375, 390, acho, na real. É, porque tem 15 a mais. Então, vamos... Ah, já tá em micro aqui na escala. Vamos ver, então, se eu medir entre esse e esse. Vamos ver se eu liguei certo, né? Isso, ó. Vocês estão vendo? Tá dando aqui 359 nano, porque os valores dos capacitores não são exatamente iguais aos do nosso cálculo, tá, pessoal? Por isso que tá dando um pouco menos, tá? Mas tá correto o que a gente fez, tá? É só porque, como tem essas tolerâncias, né, a gente não tem exatamente a mesma capacitância ali que foi o calculado, tá? Conseguiram entender? Sim. Ah, é. Ok. Ia perguntar alguma coisa, André? Não. Tá ok. Tá, eu vou mostrar o circuito, ele não tá... Eu podia ter montado melhor para vocês entenderem. Peraí, deixa eu trocar os fios. Então, olha só, o que a gente pensa em... Eu vou voltar pro desenho inicial aqui. Então, ó, a gente tem, né, esse desenho aqui, ó, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Bom, ó,
a gente tem que ligar esses dois capacitores de 330 em série, tá? Então, deixa eu deixar o protoboard aqui. Tá, então, ó, o que eu fiz aqui primeiro, tá, foi que eu liguei, tá, esses não são, esses aqui, os 330, tá? Eu liguei eles em série, tá? Ou seja, tá, então eu tenho esses dois em série, tá? Então, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, um terminal, se a gente pensar nos terminais aqui do capacitor, tá? Só para vocês entenderem a minha ligação, então, ó. Aqui no meio, então, os terminais estão juntos, estão ligados juntos, que seria essa minha ligação aqui, tá? Nessa linha aqui, tá? Que os dois estão juntos. E daí, ó, dos terminais da extremidade, ó, dos dois, que eu tenho que ligar para os outros, ó. Então, eu tenho que puxar um fiozinho desse lado aqui e um fiozinho deste lado aqui para os outros capacitores, tá? Então, eu vou só botar os fiozinhos aqui para a gente ir ligando junto. Tá, então, deixa eu ver aqui. Ó, eu puxei 2 fiozinhos ali, tá? Dos terminais dos capacitores, tá? Aí, olha só, se a gente for ver aqui essa ligação, esses dois capacitores que estão em série também, ó, o terminal do meio deles está ligado junto, que seria, então, essa ligação aqui, tá? Bem do meio, que está ligado junto. E nas pontas, ó, tá vendo? Ó, que das pontas estão ligados um em cada nos outros, né? Então, por exemplo, eu também posso puxar um daqui e um daqui. Inclusive, eu posso puxar esses que eu liguei agora, dos 330, tá? Ó, eu posso puxar um para cá e o outro para o outro lado, para os dois terminais, um para cá e um para cá. Tanto faz qual vocês forem puxar, tá? Tanto faz se eu puxar o laranja ou o branco, tá? Só tem que puxar um para cada lado. Que é o que eu vou fazer aqui, então, ó. Vou ligar esse aqui lá daquele lado. E este aqui. Tá? Então, ó, eu tenho essa ligação aqui de baixo, tá? Eu tenho 2 capacitores de 10 em série e 2 capacitores de 330 em série e entre eles ligado em paralelo, tá? É a ligação que eu montei aqui na minha protoboard. Porém, agora eu preciso ligar esse capacitor de 220, que é este aqui, tá? Em paralelo com eles também, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que puxar um fiozinho de cada terminal aqui, tá? E eu posso ligar tanto aqui, ó, no início desse branco, quanto lá no fim, tá? Porque essa conexão é a mesma. Então, eu posso ligar tanto aqui, quanto lá. E o outro terminal também, tanto no primeiro, né, nessa conexão aqui do laranja, quanto lá na outra, tá? Tanto faz. Então, deixa eu ver. Se eu pegar esse fio aqui, acho que dá. Então, ó, de um terminal aqui, né, do meu capacitor. Opa, deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui eu vou ligar no fio branco. Então, ó, deu um terminal do capacitor de 220, eu liguei aqui no fio branco, e daí do outro terminal eu vou ter que ligar lá no fio laranja. Tá, deixa eu ver se esse meu fio aqui vai alcançar. Não vai. Então, ó, aqui do laranja, ó, eu vou puxar para o outro terminal aqui do capacitor de 220. Ai. Eu vou ligar e mostrar para vocês que é mais fácil, que eu tento fazer no ar e não consigo. Tá? Aqui. Tá? Então, essa é a minha ligação, tá, pessoal? Tá meio feio, tá? Normalmente, quando a gente mexe na protoboard, a gente pode fazer mais organizado, até para entender melhor. Se a gente for montando tudo bagunçado assim, fica até difícil de entender depois o que a gente montou, tá? Como eu tô montando meio rápido aqui no ar, para mostrar para vocês, não ficou muito bom, tá? Mas acho que vocês entenderam o objetivo ali, certo? E era isso, gente, por hoje. Né, vimos algumas associações aí, não sei se ficou mais claro para vocês como faz. Eu tentei fazer os mesmos circuitos da lista de exercício de vocês, para vocês verem, né, como a gente vai resolvendo, que funciona mesmo, que isso é verdade, né? Foi muito legal.
podemos fazer isso para os resistores também, tá? Não sei, talvez vocês... Bem esclarecedor. Na prática já fica diferente, já. Dá para ver até que, né, que assim, a gente já pode até pensar nisso, pensando, quando eu vou projetar um circuito, né, eu estipulei do meu circuito que eu vou ter que utilizar um capacitor de 10 nano, por exemplo. Quando eu for comprar, talvez eu não consiga um capacitor exatamente de 10 nano, né, então, é por isso, né, que tem tanta diferença, às vezes, né, entre prática, entre projeto e a prática, né, um circuito montado ali, porque a gente não tem exatamente aqueles valores de componentes que a gente projetou, né, sempre vai ter uma tolerância. Daí já muda um pouquinho o comportamento do circuito, tá? Então a gente tem que pensar nisso também, né, na hora que a gente for montar um circuito que não vai dar exatamente o mesmo valor que a gente calculou. Mas era isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma coisa aí em relação aos capacitores, a gente pode, eu esclareço para vocês. Se não, então, semana que vem a gente pode fazer a mesma coisa, só que daí com resistores, tá? Eu não sei se vocês já... indutor, eu não sei se vocês viram, e eu também não tenho aqui indutores, então não tenho como fazer isso. Mas é isso aí. Só para lembrar também que vocês vão ter reunião sexta, tá? Vocês devem ter recebido um e-mail. Daí lembrem que sexta vocês têm reunião com o Alisson e com o departamento do ensino. Certo? E da minha parte era isso, gente.